Se Jesus é Deus, como explicar João capítulo 17 e o versículo 3? A palavra de Deus, nesse texto, diz o seguinte: ao o Senhor Jesus começar a sua oração, ele usa as seguintes palavras: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Diante desse texto, opositores da doutrina da Trindade dizem que aqui afirma que somente o Pai é o único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo, portanto, não pode ser Deus, muito menos o Deus verdadeiro, haja vista afirmações como essa. Como é que nós respondemos esta objeção? A nossa resposta, ela constitui de várias facetas que poderíamos aqui mencionar: o erro que comete os críticos ao desconsiderar a natureza e a missão do Filho, ao desconsiderar que aqui ele está falando com o Pai e não teria nenhum outro problema de dizer que o Pai era o único Deus verdadeiro, ensinando a todos a adorar a Deus. Mas, já que eles apresentam tal crítica sem uma construção ou sem uma percepção correta da doutrina da Trindade, vamos aqui apresentar algumas respostas baseadas em alguns textos bíblicos. Em primeiro lugar, quando a Bíblia diz que Deus Pai é o único Deus verdadeiro, nós, como trinitarianos, não entendemos que exclui as outras pessoas da divindade, isto é, o Espírito Santo e o Filho. Por que é que nós podemos dizer isso? Porque se nós irmos às Escrituras e recorrermos aos textos que afirmam exclusividade para outra pessoa, nós não estaríamos excluindo o Pai. Vou te dar um exemplo. Abra aí a sua Bíblia, lá na carta de Judas. Judas e o versículo 4. Judas, versículo 4, ele aqui vai explicando de pessoas que estão corrompendo a prática do Evangelho e usando a graça de Deus para desculpa para as suas libertinagens. E aí ele diz que essas pessoas acabam fazendo isto, abre aspas, negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui está dizendo que Jesus Cristo é o único soberano. Se nós caminharmos na argumentação e na lógica que os opositores trinitarianos apresentam, então nós precisamos também afirmar que o Pai e o Espírito Santo não são soberanos. Note aqui que a Bíblia diz que Jesus é o único soberano, ou seja, dono e Senhor. Será que vamos então pensar isso? Não. Então o que resta? Resta a concepção trinitariana, que cada pessoa ela é completamente Deus, cada pessoa é verdadeiramente Deus, cada uma delas possui todos os atributos da divindade, enquanto e conquanto consideremos que isso significa usufruído também por outra pessoa da divindade. Vamos para mais um exemplo? Se você ir lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 8 e o versículo 6, a Bíblia diz assim: há um só Deus, o Pai. Então eles vão dizer, olha, tá vendo? É só um Deus, que é o Pai. Mas aqui o texto continua dizendo que há um só Senhor, Jesus Cristo. Pergunto, o Pai não é Senhor? O Espírito Santo não é Senhor? Porque aqui está dizendo que o Filho, Jesus Cristo, é o único Senhor, da mesma ideia que diz que o Pai é um só Deus. Mas aí, se nós recorrermos à Bíblia, nós vamos ver que a outra pessoa da divindade é chamada de Senhor. E não num Senhor no sentido de pronome de tratamento, como alguns antitrinitarianos desejam, mas Senhor no sentido de divino, de domínio sobre os discípulos. Capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios e os versículos 17 e 18. Observe só o que o texto diz. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor,
Aí há liberdade. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então veja, aqui o Espírito Santo é chamado de Senhor. E agora? Nós temos um texto que fala que Jesus é o único soberano Senhor, um texto que diz que Jesus é um só Senhor, que é o Senhor Jesus, mas aqui está dizendo que o Espírito Santo é Senhor. Será que o Pai não é Senhor também? Se nós irmos para uma passagem lá em Mateus capítulo de número 11, o Senhor Jesus vai fazer uma oração agradecendo a bondade da graça de Deus ao se revelar aos humildes, aos que não são instruídos. E aí Jesus ora da seguinte maneira, Mateus 11 e o versículo 25, diz assim, a oração de Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Observou? Jesus aqui diz que o Pai é Senhor do céu e da terra. Ora, mas lá em Coríntios diz que apenas Jesus é o Senhor. Então nós vamos excluir o Pai aqui? Continuando mais um texto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a igreja vai orar a Deus pedindo socorro e a sua ação sobre uma situação que eles estavam passando. E olha só as palavras da igreja registrada por Lucas em Atos capítulo 4 e o versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Olha só, agora aqui está chamando o Pai de soberano Senhor. Não. Se nós seguirmos então a linha dos opositores da doutrina da Trindade, quando usam João 17,3, nós vamos ter algumas alternativas. A primeira delas seria considerar tudo isso uma contradição, o que nós não faremos. O autor da Escritura é um só, é o Espírito Santo. Bem, a outra alternativa é fazer o que eles fazem, diminuir o significado da expressão dado a um, ao mesmo tempo que a mesma expressão dada a outro é desconsiderada. É mais ou menos assim. Aqui, no caso de Deus Pai, aqui em Atos 4:24, ou lá em Mateus 11:25, ou em João 17:3, significa o termo como ele está sendo dito, absoluto e completo. Mas no caso do Espírito Santo e no caso de Jesus, tem que dar um abrandamento na força desse tema, desse texto ou desse termo. E lá, por exemplo, Judas, quando chama Jesus de soberano Senhor ou de dono, de dominador, você deve entender de um outro sentido, apesar da expressão ser a mesma. Notaram? A última alternativa que temos é a doutrina trinitariana, que considera todos esses textos com a sua força apresentada, com o sentido da palavra e do termo usado, e consideramos que as três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, usufruem a mesma divindade e o mesmo senhorio. Portanto, podemos dizer de cada um deles aquilo que falamos de Deus. Quando olhamos dessa forma o texto de João 17:3, percebemos que Jesus não estaria aqui considerando a si mesmo um falso Deus, nem o Espírito Santo um falso Deus, já que lá a expressão diz único Deus verdadeiro. O que nós aprendemos ali é que Jesus está mostrando que o Pai possui esse atributo e esse direito. Assim, nós podemos dizer que Jesus é o nosso único Salvador, enquanto a Bíblia também diz que o Pai nos salva e que o Espírito Santo nos salva. Dessa forma, a nossa resposta é que negar a doutrina da divindade e deidade absoluta de Cristo, com base em João 17:3 e em qualquer outra passagem bíblica mal interpretada, é se desviar do cristianismo bíblico. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus.